Bom, até aqui nós vimos a amostragem ideal e nós percebemos que ao realizar a amostragem de um sinal, surgem réplicas no espectro do sinal amostrado e essas réplicas são centradas em múltiplos de ômega-s. Nós também vimos que, para que não ocorra sobreposição espectral, ou seja, para que réplicas adjacentes não invadam umas às outras, nós precisamos escolher uma frequência de amostragem, de acordo com o teorema de Nernst, que seja maior do que 2 ômega-b, ou seja, 2 vezes a largura de banda do sinal que nós estamos tentando realizar a amostragem. Nós também discutimos que, na prática, um sinal não tem largura de banda limitada, e por conta disso, inerentemente, ocorreria a sobreposição espectral. Para mitigar esse efeito, nós, então, na entrada do sistema, ou seja, antes de realizar a amostragem, colocamos um filtro anti-recobrimento. Esse filtro anti-recobrimento ele tem um único propósito, que é o quê? Limitar a largura de banda para uma faixa pré-definida pelo projetista. No caso, por exemplo, de sinais de fala, nós comentamos que a largura de banda é em torno aí de 4 kHz, para que a frequência de amostragem, então, utilizada no caso de fala, seja em torno de 8 kHz. Contudo, nós ainda temos um problema importante que precisa ser resolvido. Qual seria esse problema? Na prática, nós não conseguimos sintetizar um trem de impulsos, porque o impulso ele é um modelo matemático, mas na prática ele não consegue sintetizar esse sinal. Ele teria amplitude infinita e duração infinitesimal. Para contornar esse problema, o que nós precisamos fazer? Nós realizamos a amostragem por pulsos, ou seja, realizamos a amostragem prática. E a ideia agora é discutir qual é o efeito dessa amostragem por pulsos no espectro do sinal amostrado. Então, para que a gente possa entender melhor o efeito da amostragem por pulso sobre o espectro sinal, vamos considerar esse modelo que está em tela, só que é um modelo teórico para que a gente consiga estudar esse efeito. Na prática, essa amostragem ela é realizada por um circuito que se parece com uma chave seguida de um capacitor, e aí aqui nós teríamos a entrada do conversor analógico digital. Essa chave ela fecha em múltiplos de TS, a hora que ela fecha, ela carrega o capacitor que está aqui, ela abre, a carga nesse capacitor fica carregada até que o conversor AD faça a conversão, a chave TS fecha novamente, atualiza a carga no capacitor, abre, o conversor AD realiza a conversão e assim vai sucessivamente em múltiplos de TS. Esse circuitinho de amostragem, sample hold, ele pode ser representado nesse formato desse diagrama de blocos aqui. Nós teríamos um sinal de entrada, x de t, passa por um amostrador por pulsos, esse amostrador por pulsos tem esses blocos internos que nós explicitamos ali, e produz na saída x tal de t, que seria o sinal amostrado por pulsos. Dentro desse amostrador por pulsos, o que nós vamos observar aqui? Nós temos uma chave que fecha em instante de tempo ts, produzindo então o sinal amostrado idealmente, ou pelo menos um modelo que descreve esse efeito. Esse sinal amostrado idealmente, ou seja, esse sinal mostrado por impulsos, ele está aqui ilustrado e é o nosso x' de tal. A gente já tinha discutido isso e a gente sabe que a amostragem ideal introduz réplicas no espectro do sinal amostrado em múltiplos de ômega-s. Esse sinal mostrado por impulsos, ele entra então num segurador e esse segurador sustenta aquela amplitude do impulso por um dado intervalo pré-definido aqui. Nesse caso, nós estamos considerando que o intervalo em que aquele valor é sustentado, ou seja, que aquela amplitude é mantida constante, é Ts, mas não necessariamente precisa ser assim. Só abrindo um parênteses aqui, a ideia de sustentar esse valor por um dado intervalo é para garantir que o conversor AD consiga adequadamente fazer a conversão daquele valor analógico em um valor digital, ou seja, em uma sequência de bits. E como é que eu monto o modelo matemático desse processo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos x de t é o sinal original, e nós também sabemos que o sinal amostrado, idealmente, ou seja, o x' de t, ele é obtido como produto entre o x de t e um trem de impulsos. Esse sinal x' de t, ele passa pelo segurador. E a gente sabe que no domínio do tempo isso seria equivalente a realizar a convolução entre x' de t e a resposta ao impulso segurador. Ou seja, o x tal de t ele vai ser dado pelo x' de t convolvido com o h tal de t.
Resta, portanto, definir qual é a resposta ao impulso do segurador. E aí, com isso, eu trago aqui uma ideia que é a seguinte. Se entra um impulso com amplitude qualquer, que eu quero que saia aqui, seria um pulso com aquela amplitude sustentada por um certo intervalo de tempo. Como que eu modelo isso matematicamente? Nós vimos lá no capítulo 1 que poderíamos usar um modelo usando funções de grau. Então, nós teríamos alguma coisa como U de t menos U de t menos tal. E com isso, eu tenho então que a resposta ao impulso do meu segurador é simplesmente um pulso. E esse pulso tem a largura tal ali ajustada conforme especificado. Qual que é a ideia então? A ideia é entender qual o efeito da convolução entre o x' com o h. Como que eu faço isso? Olhando no domínio da frequência. X tal de ômega é dado pela transformada de Fourier desse sinal aqui, do x' de t, que produziria, no caso, x' de ômega. Convolução no tempo vira um produto na frequência, com a resposta em frequência do meu segurador, que seria h tal de ômega. X' de ômega nós já conhecemos, derivamos agora há pouco, x' de ômega seria 1 sobre ts, somatório de k de menos infinito até mais infinito, de x de ômega menos k ômega s. Isso aqui diz para nós que o espectro de um sinal amostrado por impulsos é constituído de réplicas que ocorrem em múltiplos de ômega s. Posso substituir isso ali na expressão e nós teríamos então alguma coisa como 1 sobre ts, somatório de k de menos infinito até mais infinito, de x de ômega menos k ômega s, vezes h tal de ômega. Resta, portanto, determinar qual é a resposta em frequência do segurador. E para isso eu vou abrir um novo slide, depois a gente traz o resultado para cá. Então a resposta em frequência do segurador ela é dada a partir da definição, como a integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal de t, e menos j ômega t, dt. Substituindo aqui, nós teríamos alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, de u de t menos u de t menos tal, e menos j ômega t, dt. Esse sinal que está entre colchetes ele é não nulo apenas entre 0 e tal, ou seja, entre 0 e tal. Logo, essa integral aqui poderia ser reduzida a alguma coisa como a integral de 0 até tal. Nesse intervalo o sinal vale 1, e menos j ômega t dt. Resolvendo a integral, nós teríamos alguma coisa como 1 sobre menos j ômega e menos j ômega t no intervalo de 0 até tal. Que resultaria em alguma coisa como 1 sobre menos j ômega e menos j ômega tal e na zero. E na zero é 1. Com isso, nós poderíamos agora pensar em tirar metade dessa exponencial para fora, né? Então nós teríamos e menos j ômega tal sobre 2 sobre menos j ômega. Aqui dentro da integral nós teríamos e menos j ômega tal sobre 2 e mais j ômega tal sobre 2. Quando eu faço o produto aqui entre as exponenciais, eu volto para esse primeiro termo. Quando eu faço o produto entre essas outras duas exponenciais, eu volto para 1. Posso também inverter essas duas exponenciais e cancelar com esse sinal de menos que está aqui fora. E aí eu percebo que bastaria multiplicar por 2 dividido por 2 para montar isso no formato de um seno, né? Então nós teríamos algo como e menos j ômega tal sobre 2, seno de ômega tal sobre 2, aqui vezes 2, sobre ômega. Beleza. Resta agora o quê? Resta multiplicar por tal e dividir por tal, passando esse 2 aqui, dividindo, e com isso nós teríamos algo como tal seno de ômega tal sobre 2, dividido por ômega tal sobre 2, vezes a exponencial e menos j ômega tal sobre 2. Isso aqui é, por definição, a função sinc. Então eu teria como resultado desse desenvolvimento que a resposta de frequência do segurador é dada por tal sinc de ômega tal sobre 2 e menos j ômega tal sobre 2. Basta agora voltar com esse resultado para a nossa expressão do slide anterior. Então eu tomei a liberdade aqui de
substituir o H de tal de ômega, ou seja, nós determinamos a resposta frequência do segurador, e eu trouxe esse resultado para o slide aqui entre colchetes. O que a gente observa nessa expressão final? Que o X tal de ômega, ou seja, o espectro sinal amostrado usando um amostrador por pulsos, ele é dado pelo produto entre aquelas diferentes réplicas que ocorrem na amostragem por impulsos com a resposta em frequência desse segurador. E essa resposta em frequência do segurador tem o formato de um sinc, ou seja, essa resposta em frequência do segurador vai ser multiplicada pelas diferentes réplicas que ocorrem no espectro sinal amostrado idealmente. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo dessa ideia. Então nós temos ali entre o impulso sai um impulso, por consequência a resposta ao impulso do segurador seria dada por esse U de t menos U de t menos tal. O sinal amostrado por pulsos, portanto, seria a convolução entre o sinal amostrado idealmente e a resposta ao impulso segurador. Também resolvemos isso. Se nós olharmos graficamente o que está acontecendo, seria basicamente o que está ilustrado nessa figura aqui. Então nós temos x de tal, de t. Nós temos aqui que as amostras elas são sustentadas por um dado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é tal. E a ideia de sustentar essa amostra por um dado intervalo de tempo é, primeiro, tornar prático ou tornar realizável esse processo de amostragem. E a segunda, dar tempo ao conversor analógico digital de realizar a conversão daquela amostra do sinal. Então, em seguida, nós temos uma nova amostra, também é sustentada por um dado tempo, nova amostra. E a gente observa que pode ter um intervalo aqui nulo entre uma amostra e outra. Depende, lógico, da escolha do tal. O espectro desse sinal amostrado por pulsos é dado pelo produto entre o espectro sinal amostrado idealmente e a resposta em frequência do segurador. O espectro sinal amostrado idealmente é composto de réplicas em múltiplos de ômega-s. A resposta em frequência do segurador é aquela função sinc. Aqui tem o desenvolvimento para determinar a resposta em frequência do segurador. Já fizemos isso. Nós sabemos que essa função sinc ela vai ter nulos em múltiplos de k 2π sobre tal. Aqui eu trago dois plots. Um que ilustra a resposta de magnitude desse segurador. A gente observa que ele tem o formato de um sinc. E esse sinc tem nulos em múltiplos de 2π sobre tal. Nós observamos também o espectro de fase, ele é dado aqui, ou seja, um atraso de fase é introduzido nesse processo de amostragem. Aqui vale destacar que essa fase está enrolada, ou seja, ela está presa dentro do intervalo de menos π a π. Isso é uma forma usual de apresentar a fase, por quê? Porque daí, mesmo se a gente olha para uma largura de banda grande, essa fase está sempre presa nesse intervalo. E a gente sabe que não tem por que representar nada fora desse ciclo de menos π a π. Mas, efetivamente, isso aqui tem que ser lido como sendo uma reta que se estende de menos infinito até mais infinito. Seria essa a ideia aqui. Né? A conclusão, portanto, é que a resposta em frequência do segurador vai introduzir distorções de magnitude e atrasos de fase no espectro do sinal amostrado idealmente, ou seja, aquelas réplicas elas vão sofrer alterações de magnitude e também vão sofrer alterações de fase. Logo, o que a gente conclui aqui? Conclui que a amostragem por pulsos introduz outros efeitos além daqueles já discutidos na amostragem ideal. Na maioria das implementações práticas, o que nós temos? Que o tal ele é igual a TS e com isso nós vamos perceber que nós teremos a máxima distorção do espectro sinal. Essa distorção ela diminui conforme eu faço o tal tendendo a zero, ou seja, conforme eu faço o tal tendendo a zero, pense que aquele pulso está reduzindo e o sinal ele acaba se parecendo cada vez mais com uma amostragem ideal. Qual que é o problema disso? O problema é que quando eu reduzo o tal, eu acabo perdendo energia do sinal. Por quê? Porque eu estou multiplicando o sinal, que tem uma dada energia, por impulsos, e toda a energia que está entre um impulso e outro, ela é simplesmente desprezada, porque é como se eu estivesse multiplicando alguma amplitude por zero. E isso não é interessante do ponto de vista prático. Aqui eu trago um exemplo ilustrativo para que a gente tenha o sentimento que está acontecendo. Vamos começar aqui do sinal original. Então temos um dado sinal, esse sinal tem um espectro ilustrado aqui, e a largura de banda desse sinal está contida entre menos ômega b até mais ômega b.
Se eu realizo a amostragem por impulsos, nós sabemos que vão surgir réplicas desse espectro em múltiplos de ômega-s. Então, vamos ter uma réplica aqui em 0 ômega-s, ou seja, uma réplica centrada na origem, uma réplica em 1 ômega-s, uma réplica em 2 ômega-s, menos ômega-s. Então, o efeito da amostragem por impulsos é o surgimento dessas réplicas em múltiplos de ômega-s. Por sua vez, quando eu realizo a amostragem por pulsos, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando esse espectro do sinal amostrado por impulsos pela resposta em frequência do segurador. E a resposta em frequência do segurador está ilustrada aqui em vermelho. Então, o que eu observo? Eu observo que quando eu fizer esse produto, essas réplicas que acontecem em mais ômega-s, elas vão ser significativamente atenuadas, ou seja, isso aqui vai ser atenuado, vai sobrar só um pedacinho aqui. Essa outra réplica vai ser atenuada, vai sobrar só um pedacinho aqui. Essa outra réplica também vai ser atenuada, vai sobrar só um pedacinho aqui, vai ser atenuado. Legal, isso aqui é interessante, afinal de contas, se for parar para pensar, essas réplicas que ocorrem em múltiplos de ômega-s não são do nosso interesse. Para recuperar o sinal original, o que eu preciso? Eu preciso daquela réplica que está centrada na origem. Contudo, o problema é o seguinte, é que existe ainda um efeito na origem, porque eu estou multiplicando essa resposta de frequência que tem essa característica decrescente pelo espectro do meu sinal. Ou seja, esse triângulo ele também vai sofrer uma certa distorção por causa do formato da resposta de frequência do meu segurador. Então, não só eu vou atenuar aquelas réplicas em múltiplos de ômega-s, como eu também vou provocar uma pequena distorção naquela réplica que está centrada na origem. E, obviamente, nós precisamos pensar em como compensar isso aí, ou esse efeito. Aqui eu deixo o resultado disso, né? Então, se eu realizo a amostragem por pulsos, o que eu tenho seria, no domínio do tempo, algo nesse formato. Então, um sinal com um monte de degraus, uma escadinha. Se eu olho na frequência, eu teria, então, o produto entre o espectro sinal amostrado idealmente e a resposta frequente do segurador. Esse produto vai implicar na atenuação das réplicas em ômega-s, 2 ômega-s, 3 ômega-s, menos ômega-s, menos 2 ômega-s, assim por diante. E também vai provocar uma distorção naquela réplica que aparece na origem. Ou seja, nós temos dois efeitos acontecendo aqui. Essa figura visa ilustrar esse efeito que nós estamos discutindo. Então, olha só, nós temos um sinal x de t, esse sinal tem duração 10 segundos, foi considerado um período de amostragem de 0,078 segundos e a largura do pulso é igual ao próprio período de amostragem. Nessa figura, o que nós temos aqui? Nós temos o espectro do sinal amostrado idealmente, esse aqui seria o nosso x' de ômega, e a gente percebe o quê? Que essas réplicas elas ocorrem em múltiplos da frequência de amostragem. Aqui a frequência de amostragem está normalizada, então ocorreria em 1, em 2, menos 1, menos 2, esses múltiplos. Nessa cor escura nós temos a resposta em frequência do segurador, e a gente percebe que essa resposta em frequência do segurador, quando multiplicada pelo espectro sinal amostrado idealmente, vai acabar eliminando essas componentes que ocorrem em múltiplos de ômega-s, ou seja, essa componente, essa componente, essa componente e essa. E como resultado nós vamos ter simplesmente o espectro, dado aqui em vermelho, que seria o espectro sinal amostrado por pulsos. Obviamente que não interessa para nós o que acontece nas frequências de menos infinito mais infinito, interessa para nós o que acontece entre menos ômega-s sobre 2 até ômega-s sobre 2, ou seja, dentro de um intervalo de ômega-s. Nessa figura, nós estamos fazendo é justamente olhar para esse intervalo que vai de menos ômega-s sobre 2, então aqui seria menos ômega-s sobre 2, e aqui seria mais ômega-s sobre 2. Com isso, o que a gente percebe? Novamente, em azul, espectro sinal amostrado idealmente. Essa linha escura, resposta segurador. E em vermelho, nós teríamos então o produto entre o espectro sinal amostrado idealmente, o azul, e essa curva escura. E com isso nós percebemos aqui nas extremidades que existe uma certa distorção sendo introduzida. Essa distorção é decorrente do quê? Da resposta em frequência do segurador. Um aspecto interessante para se comentar aqui é que esse eixo de frequência está normalizado.
Existem outras formas de normalização possível, né? Um exemplo seria de menos meio a meio, que é o caso que está aqui. Outro exemplo de menos 1 a 1. Outro exemplo seria de menos ωs sobre 2 para ωs sobre 2. Ou de menos fs sobre 2 para fs sobre 2. Ou seja, existem diferentes possibilidades de normalização para essa escala do eixo x. Mas a ideia aqui é o quê? A ideia é que um sinal mostrado ele tem componentes de frequência que estão contidos dentro do intervalo que vai de menos fs sobre 2, ou seja, menos metade da frequência de amostragem, até mais a metade da frequência de amostragem. Nessa outra figura, o que nós fizemos? Nós alteramos aquela largura do pulso, que antes era igual a Ts, para Ts sobre 2, ou seja, reduzimos pela metade a largura do pulso. Com isso, o efeito de distorção introduzido no sinal mostrado por pulsos é menor do que no caso anterior. Contudo, nós teríamos uma degradação na razão do sinal ruído. Afinal de contas, nós estamos descartando a energia do sinal original lá quando a gente faz essa redução da largura do pulso. E isso implicaria também em ter um conversor AD mais rápido. Para encerrar esse capítulo de amostragem, eu gostaria de fazer um fechamento discutindo um pouquinho sobre o filtro de reconstrução. Nós já temos uma ideia do que seria esse filtro de reconstrução. Afinal de contas, a gente já percebeu que fazendo a amostragem por impulsos ou a amostragem por pulsos, ocorre o surgimento de réplicas no espectro do sinal amostrado em múltiplos de ωs. Nós também já discutimos que para recuperar o espectro sinal original, nós precisamos filtrar aquela réplica que está centrada na origem. Só que nós também vimos, agora com a amostragem por pulsos, que a resposta de frequência do segurador acaba distorcendo essa réplica centrada na origem. E a ideia do filtro de reconstrução é, além de selecionar essa réplica centrada na origem, é também compensar esse efeito de distorção introduzido pelo segurador. Então, visto que ocorre essa distorção no espectro do sinal amostrado por pulsos, a ideia é introduzir um filtro de reconstrução na saída para compensar essas distorções relacionadas ao sinal pulsado, para selecionar aquela réplica que está centrada na origem e também suavizar as variações na saída do conversor digital analógico. Então, o que nós temos aqui é que o espectro do sinal amostrado por pulsos ele vai ter as réplicas em múltiplos de ωs atenuadas e também vai ter uma distorção daquela réplica centrada na origem. Para compensar esse efeito, o que a gente acaba utilizando? Um filtro passa abaixo para selecionar apenas aquela réplica que está centrada na origem. E esse filtro passa baixa, ele tem um formato que se parece com um U para tentar anular esse efeito que teria a resposta em frequência segurador. Afinal de contas, se eu faço o produto de uma resposta que seria assim, com essa outra em vermelho, o que acaba acontecendo é que o resultado desse produto vai ser alguma coisa que se assemelha muito com uma constante nesse intervalo de menos ωb a mais ωb. Então, a ideia é projetar um filtro de reconstrução que tenha uma resposta de frequência que se assemelhe ligeiramente a esse comportamento do U, de tal forma que o produto dessa resposta em frequência do filtro de reconstrução com a resposta de frequência do segurador acaba anulando um efeito do outro, ou seja, você acaba desfazendo aquela distorção introduzida pelo segurador. Esse filtro de reconstrução ele é colocado lá no final do nosso diagrama de blocos, ou seja, é uma das últimas etapas do processo antes de colocar o sinal na caixinha de som novamente. Então observem que nós realizamos a amostragem por pulsos nessa primeira etapa do processo. Então, filtro de recolhimento para limitar o espectro sinal, faz a amostragem por pulsos. Essa amostragem por pulsos provoca uma distorção nas réplicas e também naquela réplica que está centrada na origem. Este sinal ele é processado. Depois de processado, ele passa pelo conversor digital analógico, a fim de produzir novamente o sinal de tempo contínuo. Esse sinal de tempo contínuo ele tem esse monte de degraus. A ideia é passar esse sinal por um filtro passa-baixa, ou seja, um filtro de reconstrução, que vai então compensar o efeito desse segurador, que seria o quê? Uma resposta em frequência que se assemelha ao contrário da resposta do segurador, de tal forma que o produto vire 1, e aí na saída do filtro de reconstrução, esse meu sinal ele já tem uma característica mais suave, e eu posso então injetar ele na caixinha de som para reproduzir aquele sinal. Então, esse seria o diagrama de blocos, com todas as etapas do processo, do que efetivamente é feito na prática.
Um outro ponto curioso a se comentar é que, usualmente na prática, esses blocos, filtro de requerimento, amostrador por pulsos e conversor AD, são encapsulados dentro de uma coisa só. Então você vai lá, compra um CI, ele já tem internamente um filtro de requerimento, um amostrador por pulso e um conversor AD. É interessante que a gente estude e entenda o processo de cada um deles separadamente, mas na prática, quando você vai lá comprar, você compra um CI e o máximo que você vai fazer é dizer para esse CI ou especificar qual é a frequência de amostragem que ele deve operar. O mesmo vale para esse conversor digital analógico e filtro de construção. Isso também, usualmente, é vendido num único CI e o que você vai fazer é especificar qual é a frequência de amostragem daquele sinal que você está colocando na entrada do conversor DA. E com isso, ele vai produzir o filtro de reconstrução, ou seja, vai ajustar internamente o filtro de reconstrução para que ele tenha a resposta adequada para aquele sinal que você está colocando. Essa seria a ideia do processo. Onde nós vamos trabalhar agora, nos próximos capítulos, é nesse bloco interno aqui. Ou seja, vamos tratar os sinais como sendo de tempo discreto e aí vamos operar sobre esses sinais de tempo discreto. Então, com isso, nós terminamos de construir a ponte entre os sinais e o sistema de tempo contínuo para os sinais e o sistema de tempo discreto. E a partir de agora, todo o processamento que a gente vai realizar seria um processamento de sinais de tempo discreto usando sistemas de tempo discreto. Esse processamento ele se resume ao quê? A operar sobre vetores de números. E esse vetor de números pode ser representado também de forma gráfica ali como um sinal. E esse sinal ele tem valores não nulos apenas em múltiplos de TS, ou múltiplos da frequência de amostragem. Duas formas diferentes são usuais na literatura para representar esse sinal. Então agora a nossa sequência ela é indexada em N e eu tenho então um sinal que ele é dado por x de n, ou seja, um sinal discreto no tempo. Essa representação de x de n pode ser também entendida como x de n vezes ts, dado que cada amostra daquelas ali ocorre em um múltiplo de ts. Contudo, essa ideia de você usar NTS ela acabou caindo em desuso ao longo dos anos. Por quê? Porque a gente sabe que, no fim das contas, essas amostras elas foram obtidas para uma dada frequência de amostragem. E o que nós precisamos saber para realizar a operação sobre elas é qual é a sequência dessas amostras, e não em si, necessariamente, qual é a frequência de amostragem usada para obter as amostras. Essa é a ideia, entra x de n, sai y de n. Então veja que nós deixamos agora o t para trás, mas sabemos que a nossa variável do tempo, que indexa essa sequência de amostras, é o n, e o n é um número inteiro. Esse dispositivo de processamento, ou seja, esse processador, vai produzir como saída uma sequência de números de novo. Essa sequência de números pode ser expressa aqui num gráfico, então seria y de n função de n. Esse resultado ele vai parar dentro de um conversor DA, filtro de reconstrução, produz ali a saída da caixinha de som. Então, nosso interesse agora é nesse bloco que está destacado em azul dentro desse diagrama. Então, daqui em diante, torna-se fundamental tratar da análise de sinais e de sistemas de tempo discreto. É importante a gente ter em mente que x de n caracteriza uma sequência de números, e a sequência de números ela é ordenada pelo índice n, e o processamento desses sinais de tempo discreto usualmente ocorre em um processador, um processador digital de sinais, ou um microcontrolador, ou um computador. E o que nós temos que fazer então é adaptar todo aquele ferramental desenvolvido para operar com sinais e sistemas de tempo contínuo para o caso de sinais e sistemas de tempo discreto. Então, para encerrar esse capítulo, eu gostaria de fazer um resumo e uma discussão dos principais pontos. Aqui tem o diagrama de blocos. Esse é um diagrama de blocos, na minha opinião, mais importante. Compila tudo, tem as figuras. Sugiro tirar um print e ir anotando qual é o papel de cada etapa desse processo. Mas o resumo seria alguma coisa como: nós temos no início do processo aqui um sinal de tempo contínuo. Está aqui a representação do sinal de tempo contínuo. E vamos assumir que esse sinal ele tem largura de banda ômega-b. Então ele vai de menos ômega-b até ômega-b. E na entrada do sistema nós colocamos um filtro anti-recobrimento. Esse filtro anti-recobrimento vai assegurar que todas as componentes desse meu sinal que eu quero considerar nesse processo de amostragem, elas vão estar contidas entre menos ômega-b e ômega-b. Ou seja, esse filtro anti-recobrimento ele é um filtro passa-baixo. E esse filtro passa-baixo tem largura de banda ômega-b. Nesse caso, nós representamos o filtro passa-baixo como um filtro passa-baixo ideal, mas obviamente na prática isso não pode ser construído. O que acaba sendo feito é que nós então consideramos aqui
um filtro passa-baixa prático, né? Ou seja, assumimos aí que vai ter uma banda de transição acima de ômega-B e abaixo de menos ômega-B. Uma vez que eu passo o sinal por esse filtro anti-recolhimento, a largura de banda do meu sinal está agora limitada para essa faixa de menos ômega-B e ômega-B. Posso realizar a amostragem por pulso. Como eu fiz essa filtragem passa-baixa na entrada do sistema, eu então minimizei o efeito da sobreposição espectral que vai ocorrer com essas réplicas adjacentes. Faço a amostragem por pulsos aqui. Essa amostragem por pulsos produziria um sinal no domínio do tempo desse jeito, ou seja, um sinal composto aqui por essa escadinha. Esse espectro do sinal seria o espectro sinal original, só que com as réplicas ocorrendo em múltiplos de ômega-s, e essa resposta de frequência segurador ponderando essas diferentes réplicas. Com isso, aquelas réplicas que ocorrem em ômega-s, 2 ômega-s, 3 ômega-s vão ser atenuadas, percebe isso aqui, enquanto que aquela réplica que ocorre na origem vai sofrer uma distorção por causa do produto entre a resposta de frequência segurador e o espectro sinal original. Em seguida, eu tenho um conversor analógico digital, entra ainda um sinal analógico, sai um sinal digital. Nesse caso, o sinal digital é representado por uma sequência de números, mas poderia ser valores binários, né? Tanto faz, que é só uma ideia para representar. Essa sequência de números pode ser expressa de forma gráfica, como x de n função de n, ou seja, agora eu tenho a primeira amostra, segunda amostra, terceira amostra do sinal. Então veja que nós deixamos o tempo contínuo e agora temos n, e o n é um valor inteiro para indexar essas diferentes amostras ao longo do tempo. Essa sequência de números ela entra num dispositivo de processamento, ou seja, no microcontrolador, que vai operar sobre esses números e produzir na saída, obviamente, uma outra sequência de números, que é o resultado dessas operações matemáticas realizadas em cima desse sinal. Essa sequência de números também poderia ser representada como y de n, função de n. Esse sinal entra no conversor DA, então eu converto uma sequência de números em um sinal analógico novamente. Na saída, o que eu observo é esse y tal de t, e esse y tal de t ele tem esse monte de degrauzinhos ali. Passo esse sinal por um filtro de reconstrução, a fim de capturar apenas aquela réplica centrada na origem. Esse filtro de reconstrução ele tem esse formato desse U aqui, obviamente não um filtro passa-baixo ideal, mas alguma coisa que se assemelhe assim, né, para que a gente possa sintetizar isso na prática. Esse filtro de reconstrução, então, ele suaviza essas transições ali que tem entre um degrau e o outro. Como resultado, na saída eu tenho um sinal um tanto suave. Esse sinal, então, pode ser reproduzido na caixinha de som após todo o processamento. Então, veja, eu saí do domínio do tempo contínuo, do sinal analógico, fiz a amostragem, fiz a conversão dele para o domínio digital, fiz todo o processamento, depois fiz a conversão para o domínio analógico de novo, passei por um filtro de reconstrução para suavizar essas variações do sinal, e aí eu coloco esse sinal na caixinha ali para reproduzir esse resultado. Então, aqui tem um compilado dos principais pontos, né? Então, a amostragem, por si só, ela vai produzir a repetição do espectro de x e t, ou seja, se eu realizo a amostragem, seja do ponto de vista ideal ou do ponto de vista prático, vão surgir réplicas em múltiplos de ômega-s do espectro sinal original. Se eu uso a amostragem por pulsos, que é o que é feito na prática, essas réplicas elas vão então ser distorcidas pela resposta em frequência do segurador. A gente também discutiu que o teorema de Nyquist ele estabelece o limite teórico mínimo para a frequência de amostragem, para que não ocorra sobreposição espectral, só que ele assume duas coisas. Primeiro, que a largura de banda do sinal é limitada, ou seja, que eu estou realizando a amostragem sobre um sinal cuja largura de banda é estritamente limitada. Na prática, nós falamos que isso não é verdade. E também ele assume que, para a reconstrução, eu consigo sintetizar um filtro passa-baixo ideal. Nenhuma dessas duas condições é verdadeira. Por consequência, o que acaba sendo feito na prática é que a gente acaba assumindo uma frequência de amostragem maior do que esse limite mínimo estabelecido pelo Nyquist. Então, a frequência de amostragem é usualmente maior do que 2 vezes a largura de banda do sinal, mais uns 30%. É isso aqui que acaba sendo utilizado. No caso de um sinal de fala, como eu comentei, a energia do sinal vai até algo em torno de 3,4. 2 vezes isso daria 6,8. Mais de 30%, acaba-se então utilizando uma frequência de amostragem de 8 kHz. Mais ou menos essa é a ideia por trás da escolha.
Se eu faço isso, ou seja, se eu assumo que a frequência de amostragem é muito maior do que o limite teórico de Nernst, eu naturalmente reduzo a sobreposição espectral, ou seja, reduzo o efeito de aliasing, e também simplifico o projeto FIT de reconstrução. Por quê? Porque ele pode ter uma banda de transição maior, dado que aquelas réplicas que estariam em menos ômega-s mais ômega-s, elas estão mais afastadas daquela réplica que está centrada na origem. Então fica mais fácil projetar o filtro de reconstrução. O filtro anti-recobrimento, ele tem como propósito limitar a largura de banda do sinal que eu estou tentando realizar a amostragem. Afinal de contas, sinais práticos, eles não são limitados em frequência. Dessa forma, utilizando esse filtro anti-recobrimento, eu então reduzo o efeito da sobreposição espectral. Quanto ao filtro de reconstrução, ele tem dois propósitos. Primeiro, minimizar aquela distorção introduzida pela amostragem por pulso. Segundo, suavizar as variações do sinal de saída do conversor digital analógico. Dessa forma, o que eu percebo é que, após o filtro de reconstrução, aquele sinal ele tem uma característica de variação mais suave e fica mais agradável ao nosso ouvido. E por fim, cabe comentar que a amostragem é um procedimento necessário para que a gente possa, então, operar com esses sinais em tempo discreto. E para encerrar, eu recomendo fortemente a leitura da página 723. Lá vocês vão encontrar um resumo sobre o que foi discutido nesse capítulo. Eu sugiro que vocês façam os exercícios apresentados na sexta lista de exercícios. Isso já está disponível lá no GitHub. Eu também sugiro que vocês iniciem a leitura do capítulo 3. O capítulo 3 ele versa sobre a análise de sinais e sistemas de tempo discreto. E eu peço também que vocês compartilhem esse material com qualquer colega que possa se beneficiar do conteúdo que nós estamos discutindo aqui. Deixe o like, se inscreva no canal e um abraço. Até a próxima aula.